Uma das coisas que toda vez que me perguntam, Gabriel, sua paixão pelo Fluminense mudou? Alguma coisa a partir do momento que você passou a cobrir o time, você passou a estar mais perto das coisas com esse olhar mais crítico e não ser só, entre aspas, né, muitas aspas, esse só um torcedor. Eu normalmente falo, minha paixão pelo Fluminense não... Aliás, ela mudou, ela até aumentou. Porque agora não só pelo desejo pessoal de ver o Fluminense ganhar, eu também preciso que o Fluminense ganhe pelo meu emprego, pelo meu negócio, né? É bom que o Fluminense ganhe. Mas eu também sempre deixo claro que uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, mudou foi o meu olhar para jogadores. A forma como eu olho e percebo as ações deles e como fica muito difícil você ter ídolos no futebol a partir do momento que você trabalha com futebol. E por que eu tô fazendo essa abertura toda de 1 minuto? Porque eu vou falar de Marcos Paulo e como é muito engraçado, assim, quando você tá do lado de cá e você vê a conduta de um monte de gente que você sabe que é extremamente mau caráter, aproveitadora e que na primeira oportunidade vai pisar na instituição que você ama. Mas ainda assim, você aí que está me assistindo, às vezes gasta tempos e mais tempos e mais tempos defendendo essa pessoa em discussões. Marcos Paulo, para quem não sabe, ontem estava no Maracanã. Exatamente. Marcos Paulo estava no Maracanã. Sabe o que teve ontem no Maracanã? Não foi Fluminense, não jogou o Sub-20, não tinha vôlei do Fluminense no Maracanãzinho, não. Sabe quem que gravou o Marcos Paulo no Maracanã? A equipe do Paparazzo Rubro-Negro. Exatamente, do Gabriel, né? Inclusive é o nome dele também. Na verdade, a gravação mesmo, quem fez foi o Felipe Perdigão, que é um jornalista que é da equipe do Paparazzo Rubro-Negro. E obviamente você sabe, se foi a equipe do Paparazzo Rubro-Negro que gravou, é porque estamos falando de um jogo do Flamengo. O Marcos Paulo, sim, foi ao jogo do Flamengo. Marcos Paulo, gostou da torcida do Flamengo, da atuação? Óbvio, só tem isso daí, tem muito mais coisa, ele só vai andando, tal, dá uma risadinha, não comenta muita coisa. Mas você pode estar se perguntando, a primeira coisa, falando assim, pô, Gabriel, mas qual o problema? O cara é jogador do Atlético de Madrid. Por sinal, é até difícil ter essa informação de que ele é jogador do Atlético de Madrid mesmo, né? Porque bateu na Europa e jogou mais no Famalicão, no Mirandés, do que necessariamente no Atlético de Madrid, que ele não pisou em campo. Mas, cara, o Marcos Paulo, ele volta ao Brasil lesionado, ele teve uma lesão no joelho, né? A lesão depois de ter jogado também no São Paulo. E talvez vocês não lembrem, mas o Lessa deu uma informação, e que eu vou botar aí na tela, vou botar a matéria do GE, mas a notícia é do Vitor Lessa, tá? De que há menos de 4 meses, há cerca de 4 meses, Marcos Paulo fez tratamento de lesão no joelho no CT do Fluminense. Ele pediu, foi lá, fez. Marcos Paulo, eu não sei se vocês lembram, ele é cria do Fluminense. Olha aí o time que o Marcos Paulo jogou, né? Esse time sub-17, que é muito marcado na geração do Fluminense. O goleiro tá no Liverpool, o zagueiro... Isso para um time sub-17, todos terem virado profissional, é muito raro, tá? E não só terem virado profissional, mas todos eles estarem, a maioria deles, na verdade, estarem em clubes grandes. O Luan Freitas tem emprestado ao Paysandu, mas tem contrato com o Fluminense. Tem o Davi eu confesso que não sei exatamente o que ele anda fazendo. Luiz Henrique tá no Botafogo, mas é contratado do Betis. O João Pedro tá na Premier League. Aqui é o Marcos Paulo, né? Aqui o Marcos Pedro, que tá jogando Série B e Série C. O Martinelli, Calegari e André, que estão no Fluminense. E o Wallace, que tal qual o Marcos Paulo tá jogando a carreira fora também. O que eu quero dizer com isso tudo aqui, cara, é que o Marcos Paulo, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Ele pode ir num jogo do Flamengo, ele pode cavar uma ida pro Flamengo, como ele já vem fazendo há um bom tempo, tentando cavar qualquer lugar que eu aceite no Brasil, já que dinheiro ele já fez, né? Dinheiro para viver bem, ignorando na saída dele qualquer relação que ele pudesse ter de gratidão com o Fluminense
pela formação dele e saindo sem deixar R$1 para os bolsos do Fluminense, em que pese eu não tô aqui ignorando o erro da diretoria, tá? A diretoria pra mim quando um jogador não quer renovar contigo, tem um erro teu aí nessa conta também. Mas, obviamente, o erro maior é dele, da saída, da forma como foi, embolsando ele os milhões da compra do Atlético de Madrid. Porque vale destacar isso, ele saiu de graça pro Fluminense. O Atlético de Madrid pagou ao Marcos Paulo, que a gente chama de luvas. E não satisfeito em fazer isso, ele volta, pede para poder treinar no CT do Fluminense, treina no CT do Fluminense, para se recuperar de lesão, e demonstra publicamente essa retribuição indo a um jogo do Flamengo. Ele pode ter ido levar a irmã, pode ter ido ver o Neymar, que estava no jogo do Flamengo também, dane-se. Mas é esse tipo de jogador que às vezes vocês, e eu falo vocês porque, como eu falei, é uma das coisas que eu aprendi tendo esse contato mais próximo e estou tentando passar isso. Vocês às vezes perdem tempo defendendo, brigam com amigos defendendo, ficam putos, defendendo o jogador que tá cagando e andando. O jogador que tá mais pensando em cavar o contrato dele do que em qualquer outra coisa. É por isso que eu passei a admirar alguns outros jogadores e, graças a Deus, talvez o maior ídolo ali que eu tenho dentro do futebol, né, que é o Fred, ainda se mantém extremamente tranquilo na sua conduta fora de campo desde tudo que eu vi. Sempre tratou bem, sempre foi profissional e sabe ser ídolo. O Marcos Paulo não sabe nem ser jogador, verdade é essa. Vamos só mudar aqui, vale a pena deixar claro, né? Muita gente pediu contratação do Marcos Paulo, e no momento de loucura dessa agora, de fase ruim, vou falar agora inclusive no resumão, se o Marcos Paulo aparece num jogador do Fluminense, ia ter um monte de maluco falando: o Marcos Paulo resolveria a situação do Fluminense. Quando na verdade o cara no Brasil jogou 29 jogos no São Paulo e foi chutado, teve lesão de joelho, não entrou em campo pelo Atlético de Madrid e tá acabando o contrato dele, tá? Vale lembrar, ele já vai deixar de ser jogador do Atlético de Madrid, tá? Porque ele assina o contrato no início de 2021, se eu não me engano. O contrato dele acaba em 2026, tem mais ou menos um ano e meio, um pouquinho mais ali de um ano e meio de contrato. Já vai vir aquele negócio, e aí, volta pro Brasil e tal, enfim, mas já com 25, 26 anos. É bom a gente lembrar disso, né? Eu acabei nem me apresentando, sou Gabriel Amaral, tá? Sou jornalista, sou tricolor. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, você pode deixar. Eu te agradeço. Vamos falar da rodada do Brasileirão, cara. Principalmente uma complicação. São 3 horas da madrugada. E, cara, acabou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 8ª rodada. O Fluminense perdeu nessa rodada e, graças a Deus, não entrou no Z4. Eu tava assistindo, agora peguei a reta final de um programa do pessoal do 45 Minutos, que cobre futebol nordestino e que, durante muito tempo, eu passei a ouvir muito 45 Minutos ali em 2016, 17, 18. Já ouvia bastante porque eles analisavam os times nordestinos, em especial ali Sport, Vitória, Bahia, que estavam na Série A, e os times nordestinos, historicamente, principalmente nessa época, brigavam muito na parte de baixo, junto com o Fluminense. Então era sempre interessante ver uma análise de fora, consumir um conteúdo que analisava o Fluminense também. Nos últimos anos, graças a Deus, eu só os ouço para ver sobre o clube do nordestino, não ouço para ouvir nada sobre o Fluminense. Ou no máximo, quando eles falam do Fortaleza, eles falam do Fluminense também. Por quê? Porque a nossa realidade é brigar lá em cima. E aí eu mandei mensagem pra eles, falei, cara, agora eu vou ter que ficar ouvindo o bloco do Vitória aí, né? Porque até mesmo os dois nordestinos estão na parte mais alta da tabela, Fortaleza e Bahia. O cenário do Fluminense esse ano, infelizmente, se desenha no primeira metade do campeonato brigar na zona de rebaixamento. E isso é extremamente preocupante. Gabriel, mas nosso foco é nas Copas... Olha, deixa eu te dar um recado. Entre esta data FIFA, que acabou agora, e o próximo jogo de Copa, nosso, que será da Copa do Brasil, a gente, quando jogar esse próximo jogo de Copa, já vai ser a primeira rodada do retorno. Já vai ter acabado o primeiro turno inteiro. O próximo jogo nosso é um jogo de ida das 8ª de final da Copa do Brasil, não, o próximo jogo de Copa, e ele vai ser logo depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, que é a primeira rodada do retorno. Então, assim, até lá a gente tem que ter dado um jeito de resolver nossa situação. Porque senão, meu amigo, depois disso é jogo de Copa em cima de jogo de Copa.
E a gente não pode ter que fazer uma escolha, né? Não dá para poder fazer uma escolha sobre... Só para vocês terem uma noção, eu tenho aqui minha planilhazinha, né? Onde eu vou linkando jogos e tal. Dá uma olhadinha nisso daí. Esse daí, ó, é a sequenciazinha que a gente vai pegar agora. Só Brasileirão. Tudo que tá em verde é Brasileirão. Esse cinza aqui é porque vai ter jogo adiado, né? Contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense. Mas é só Brasileirão, 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 Brasileirão. Brasileirão, Brasileirão. Depois que entrar a Copa, meu amigo, aí é Copa do Brasil, Brasileirão. Copa do Brasil, Brasileirão. Libertadores, Brasileirão. Libertadores, Brasileirão. Copa do Brasil, Brasileirão. Data FIFA. Copa do Brasil, Brasileirão. Libertadores, Brasileirão. Libertadores, Brasileirão. Copa do Brasil, Brasileirão. Isso se a gente for avançando nas Copas. Data FIFA. Copa do Brasil, Brasileirão. Libertadores, Brasileirão. E assim vai. Ou a gente se salva agora, ou a gente vai ter um problema muito sério. Dando uma olhada nos resultados da rodada, é óbvio que o nosso primeiro olhar é o quê? Nossa, que ótimo, né? Que cenário bom. Deixa eu pegar aqui exatamente. O Atlético Paranaense virou pra cima do Criciúma, 3-1, e a gente não entrou na zona de rebaixamento. Mas tem mais 2 jogos ainda pro Criciúma, e se empatar a gente entrar, tá? O Cruzeiro também fez 2-1 pra cima do Cuiabá. Se o Cuiabá vence, a gente tava no Z4. São 2 resultados de fato pra se comemorar, né? Olha o cenário nosso de comemorar que nós não estamos no Z4. Vale olhar o Bahia. O Bahia venceu por 1-0. Não jogou muito melhor do que o Fortaleza, mas venceu por 1-0, um gol de Jean Lucas na reta final ali do jogo. O Bahia segue disputando lá no alto. É o campeonato que o Bahia tá jogando, é o campeonato que o Palmeiras tá jogando. Fez 2-0 no Vasco. Que jogo, que contra-ataque o primeiro, né, pro gol do Piquerez. E que, assim, o time do Vasco consegue ser bem pior do que o do Fluminense. Não é à toa que foi o único time que perdeu pro Fluminense nesse Brasileirão. O Vasco é uma das minhas esperanças de não cair. Assim, se continuar dando tudo errado pro Fluminense nesse ano, eu olho pro Vasco e falo, esse time aqui é pior do que o nosso. Mas eu tenho um medo, é que o Vasco tem uma capacidade absurda e maluca, até, de certa maneira, até irresponsável, de fazer mudanças loucas. Demite treinador, contrata 3, vira tudo. E isso, pra quem tá brigando lá embaixo, isso é essencial. Estabilidade pra quem tá brigando lá embaixo não necessariamente é bom. Porque você passa o campeonato inteiro brigando, apanhando na maioria das vezes. Quem briga lá embaixo apanha muito mais do que bate no campeonato. E aí a instabilidade te faz ganhar 3 jogos seguidos e tu perder 7 depois. Mas você ganha 3. A estabilidade nem sempre. Então, se a nossa realidade é brigar lá embaixo... analisando aqui o resto dos resultados, o Flamengo fez 2 golaços do Luiz Araújo, né? Principalmente o do chutaço de fora da área. O Grêmio diminuiu no finalzinho com o Edenilson, né? Foi quem fez o gol ali, 51, né? 51 exatamente. Edenilson no Grêmio é uma coisa que ainda não me... Enfim... O Flamengo também briga lá na parte de cima. O Inter e São Paulo eu não vi nada desse jogo, mas foi 0-0 lá no Heriberto Rios. Red Bull e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro virou em 2 minutos, cara. 2 times que fizeram gols em 2 minutos contra a gente. E o Atlético Mineiro empatou os 43, virou os 45. Um jogo confusão no final, expulsão e tal. Atlético, outro que briga lá em cima. O Botafogo venceu a gente. É o outro que briga lá em cima. E aqui os 4... que estão afundados lá embaixo com a gente. O Corinthians que conseguiu pipocar igual a gente, né? Abriu 2-0, mesmo com um a menos, e foi buscar o empate. O Atlético Goianiense com pênalti no último minuto, é o nosso próximo adversário. E o Juventude empatou 1-1 com o Vitória. A gente olha a classificação e vê que o nosso campeonato não é o campeonato do Flamengo, do Bahia, do Botafogo, do Atlético Paranaense, do São Paulo, do Palmeiras. Todos esses aqui já com 8 jogos, e não só com 8 jogos, mas com pelo menos 8 pontos na nossa frente. 8 pontos. Tira 8 pontos aí num campeonato pra você ver como é difícil. O Cruzeiro, que a gente vai enfrentar na quarta que vem, o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino, Internacional, Fortaleza, e até o Grêmio, que tem 2 jogos a menos, dá pra dizer que estão ali na briga por vaga na Libertadores, né? Agora, a gente tá olhando pro Juventude, tem um jogo a menos que a gente, já tem 4 pontos a mais. Sim, o Juventude tem um jogo a menos e tem 4 pontos a mais. O Juventude precisa fazer 35 pontos para não ser rebaixado naquele cálculo maluco de 45, né? Vasco e Corinthians estão se esforçando para cair tanto quanto o Fluminense. Só que o Fluminense se esforça um pouquinho mais nesse início de Brasileirão. E os 4 que estão no Z4 não parecem ter nível para poder sair de lá.
Assim, o cenário é desolador, o cenário é preocupante e a gente vai ter essa reta. Tem que começar uma reação, cara. Não precisa jogar bem, tem que conquistar ponto, tem que ter ponto. O Fluminense tem ainda 30 rodadas para poder jogar, 90 pontos para serem disputados, só que o Fluminense só tem 6 até agora. Se a gente quiser conversar de Libertadores, de alguma coisa mais alta assim, meu amigo, o Fluminense precisaria fazer pelo menos aí mais uns 50 desses 90 pontos. 50, 52, 53. É praticamente a cada 3 jogos você ganhar 2 e perder 1. E pra fazer isso vai ter que emendar sequências. Sequências. Tem que fazer isso até o final de julho. É muito preocupante. A nossa situação é preocupante demais no Campeonato Brasileiro. Precisa abrir o olho. Esse é meu recado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.